Bom dia, segundo ano, eu sou a professora Clara e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. O módulo é o capítulo 3 e nós vamos falar sobre como podemos evitar os acidentes domésticos. A Beca e o Theo estavam conversando sobre o acidente sofrido pelo João, um colega da turma. Theo ainda não sabia de nada e ficou muito assustado. Beca contou que João tropeçou em um carrinho que seu irmão mais novo havia deixado na escada de casa. João quebrou o braço e teve que ficar vários dias no hospital. Já imaginou o susto? Aqui a gente tem a Beca, o Theo e o amiguinho deles, o João, que quebrou o braço. Tá vendo ele com o bracinho quebrado? Então, o irmãozinho dele mais novo deixou um brinquedo na escada e ele acabou tropeçando, caiu e quebrou o braço. O que você acha que pode ser feito para evitar que acidentes como o de João aconteçam? Então, dentro da nossa casa, o que a gente pode fazer para evitar esses tipos de acidentes? Por exemplo, será que se o irmãozinho do João tivesse tirado o brinquedo de perto da escada, ele teria se machucado? Ele teria caído e quebrado o braço? Será que isso teria acontecido? Infelizmente, muitos acidentes acontecem com as crianças dentro de casa. Não só com as crianças, mas com os idosos também, né? Infelizmente, muitos acidentes acontecem no lugar onde as crianças deveriam ficar seguras, que é dentro de casa. Além das crianças, muitas vezes, as vítimas de queda são os idosos, que não enxergam direito ou não têm firmeza nos movimentos. Neste capítulo, vamos aprender onde estão os perigos e as causas dos acidentes, para assim evitá-los. Olha lá, olha essa figura aqui. Tem uma menina e ela está mexendo com a panela que está no fogo. Será que isso vai dar certo? Será que essa aqui pode acontecer algum problema com ela? Será que ela pode se machucar mexendo na panela que está no fogo e está quente? As crianças não devem brincar com os itens que possam causar problemas graves, como por exemplo, produtos de limpeza, ferro de passar roupas, facas, né? Dentro da nossa casa tem que ter um lugar para você guardar, né? Os seus pais. Guardar os produtos de limpeza, não é? Não deixar perto, né, da altura das crianças para que elas possam pegar. O ferro de passar também. Quando ele estiver quente, não deixar, né, perto das crianças, porque as crianças podem pegar e podem se queimar. Aqui embaixo tem outras dicas também de o que a gente pode fazer dentro de casa para evitar esses tipos de acidentes. Por exemplo, virar o cabo das panelas para o centro do fogão. Lembra da imagem da menina? Então, o cabo da panela estava virado para ela. Então, ela podia esbarrar, né, no cabo da panela, ela podia pegar o cabo da panela. Então, o que a gente faz? A gente sempre vira o cabo da panela para o centro do fogão, que aí ninguém vai se machucar. Guardar os produtos de limpeza no alto ou num lugar que tenha chave, escondido, para que as crianças não tenham curiosidade de ver o que é aquilo. E não podem beber, podem passar no rosto, podem passar nos olhos. Não deixar brincar com os sacos de plástico. Porque os sacos de plástico pode colocar no rosto e a criança ficar sufocada. Então, virar os cabos das panelas para o centro do fogão, guardar os produtos de limpeza no alto e não brincar com os sacos de plástico. Agora tem essa imagem aqui, olha lá, vamos ver. Vamos ver que tem 3 crianças aqui, né? São 3 bebês. E esses bebês estão fazendo o quê? Tem um na janela, tem um sentado numa cadeira e tem outro aqui no chão. Só que esse que está aqui no chão está puxando o pé do que está na janela. O que pode acontecer? O bebê que está aqui em cima pode cair, pode se machucar, pode cair tanto para dentro como para fora da janela. E esse bebê aqui
esse bebê está em cima da cadeira, ou seja, essa cadeira pode virar, né? Ele pode cair da cadeira. E olha aqui, quem será que é esse homem aqui? Esse homem aqui devia estar fazendo o quê? Ó, o que o adulto está fazendo? O que ele está fazendo? Dormindo. Né? Pegou lá, tá tirando uma sonequinha, está dormindo. Mas o que ele deveria estar fazendo mesmo? Ele deveria estar olhando as 3 crianças, correto? Porque as crianças pequenas precisam de alguém para ficar auxiliando, precisam de alguém para ficar olhando, porque se não tem ninguém para ficar olhando, elas começam assim, ó, a subir nas cadeiras onde não devem, a subir nas janelas. Então tem que ter sempre um adulto por perto. Outra coisa muito importante, aqui ó, vocês já viram essa imagem? Perigo, risco de choque elétrico. Vocês já viram essa placa em algum lugar? Geralmente essa placa fica em aqueles lugares que tem, né, um alto risco de choque. Então colocam essas placas para alertar a gente para não chegar perto. Os riscos do choque. Você sabia que muitos acidentes domésticos estão ligados à eletricidade? Vamos combinar algumas regras especiais de segurança relacionadas a esse e a outros problemas? Então, dentro da nossa casa tem muitos objetos que estão ligados à eletricidade. A televisão, né, a geladeira, o computador. Então, a gente tem que criar algumas regras, né, para que esses objetos não acabem causando choque na gente. Vamos lá. Regra número 1. Nunca insira nenhum objeto, nem coloque os dedos em tomadas. Você pode levar choque. Então, tem lá a tomada. Não pode enfiar o dedo, não pode enfiar um lápis, não pode enfiar nada dentro daquela tomada. Você vai deixar a tomada lá, porque você pode tomar um choque, e um choque é uma coisa muito perigosa. Número 2, não troque lâmpadas. Deixe essa tarefa para os adultos. Então, se a lâmpada está queimada da sua casa, você não vai trocar. Quem vai trocar vão ser os adultos, vão ser o seu pai, a sua mãe ou qualquer adulto que more com você. Número 3, não deixe cabos de aparelhos eletrônicos atravessando a passagem, né? Por exemplo, né, você tá com uma extensão ligada, você tá com o fio do seu computador ligado, você pode passar, você pode tropeçar naquele fio. Se o fio não estiver muito legal, não estiver numa condição muito boa, aquele fio pode passar, né, passa a corrente elétrica. Você pode passar e tropeçar e ainda levar um choque, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nas coisas com os fios também dentro da nossa casa. Número 4. Nunca apoie copos ou garrafas em cima de aparelhos eletrônicos, né? Nada de apoiar copo de água em cima de notebook, apoiar ou alguma coisa até perto daquele aparelho eletrônico. Por exemplo, o celular. Por quê? Primeiro que pode, se cair a água, pode danificar o seu aparelho, pode, né, prejudicar o seu aparelho. Se cair um copo de água, você está ali bebendo água, sem querer você entornou aquela água perto do seu celular. O seu celular pode parar de funcionar, o seu celular, por ter uma corrente elétrica, pode dar um choque em você que está ali segurando. Número 5. Nunca deixe aparelhos ligados quando você for de um cômodo a outro ou sair de casa. Por exemplo, deixar o computador ligado, deixar a televisão ligada. Se você não está mais assistindo, desliga. Quando você for assistir novamente, você liga novamente. Por quê? Pode vir um raio, pode vir uma descarga elétrica e queimar o seu aparelho. Atenção, essas regras são muito importantes para a gente que quer evitar tomar um choque dentro da nossa própria casa. Número 6. Nunca coloque a ponta de uma faca ou de um garfo dentro da torradeira. O choque pode ser grave, né? Tem a torradeira, né, onde sai o pão torradinho.
Então, se ficar alguma coisa presa ali dentro, o pão não quer sair, você não enfia nada ali dentro quando ele estiver na tomada. Você desliga da tomada, espera ela, né, parar de aquecer e depois você vê o que está acontecendo. Você não, né? Um adulto que esteja com você vê o que está acontecendo dentro daquela torradeira. Número 7. Nunca toque em aparelhos elétricos com as mãos molhadas. Muito importante isso também. Se você tiver com a sua mão molhada, né, seca um pouquinho ela para você poder tocar no seu aparelho, né, em qualquer aparelho eletrônico, seja na televisão, seja no seu celular, seja em qualquer aparelho eletrônico, seca a sua mão primeiro para depois você poder mexer nele. Número 8. Não use o micro-ondas sem a ajuda de um adulto. Então, qualquer coisa que a gente for fazer com qualquer eletrodoméstico, a gente tem que estar sempre com um adulto por perto, né? Seja no micro-ondas, seja na torradeira, qualquer coisa que a gente for fazer dentro de casa, precisa ter a supervisão de um adulto. Nunca use aparelhos elétricos dentro do banheiro. Água e eletricidade juntas são muito perigosas. Então, lembra quando eu falei que não pode pegar com a mão molhada nos aparelhos eletrônicos? Então, água e eletricidade são coisas que não combinam, não dão certo, né? E justamente no banheiro é onde a gente tem muita água. A gente tem a água da descarga, a gente tem a água da pia, a gente tem a água do chuveiro, né? Então tem que ter muito, né, cuidado quando a gente for usar algum eletrodoméstico dentro do nosso banheiro, como por exemplo a chapinha que as meninas gostam de passar no cabelo, o secador para secar o cabelo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for usar esses objetos dentro do banheiro. Número 10. Última dica para a gente se prevenir dos choques dentro da nossa casa. Não ligue muitos aparelhos elétricos em uma mesma tomada. Isso pode causar superaquecimento, curto-circuito e até iniciar um incêndio, né? Então tem lá a tomada e a gente vai colocando um monte de benjamin, de extensão, né? Então vamos combinar de colocar somente um aparelho em cada tomada. Porque a tomada pode superaquecer, pode ter um curto-circuito, pode até começar um incêndio dentro da sua casa. Então agora que nós já falamos sobre os choques elétricos, a gente tem que tomar muita atenção também com os medicamentos dentro de casa. Você gosta de tomar remédio? Claro que não, né? Ninguém gosta de tomar remédio. Ninguém gosta de ir ao hospital, ninguém gosta de tomar injeção. Então a gente tem que ter muito cuidado com os objetos que estão na nossa casa e com os medicamentos também que estão na nossa casa. Medicamentos. Você gosta de tomar remédios? Provavelmente a resposta é não. Para que as crianças não resistam a tomar medicamentos, muitas vezes eles são feitos com cheiros, sabores e cores agradáveis, né? Então, geralmente, o remédio de criança, ele tem o quê? Ele tem um gostinho mais doce, ele tem um cheirinho, ele tem uma cor, né? Para que as crianças, né, tomem o remédio sem chorar, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado contra isso. Não é porque é docinho, não é porque tem um cheirinho legal que a gente vai sair tomando o vidro todo. Olha aí, ó. Quem tá dando o remédio pra menina? É uma outra criança? Não. É o quê? É um adulto. Mas você sabe que não deve tomar remédios sem que o pediatra tenha receitado, não é? Além disso, somente um adulto responsável, como pais, enfermeiros, tutores ou algum parente maior de idade, poderá entregar à criança cada uma das doses recomendadas. Então, ó, tá vendo? O menino tá sozinho mexendo nos remédios. Isso aqui é certo? Não. Criança não deve mexer em remédio. Quem deve mexer em remédio são o quê? Os pais, os médicos, o enfermeiro. Eles podem manusear o remédio e entregar para a criança tomar. Agora aqui que ele está fazendo, ó, abrindo todos os vidros de remédio,
misturando todos os remédios. Ele pode tomar esses comprimidos, ele pode deixar cair no chão esses comprimidos. Porém, mesmo tomando cuidado, acidentes acontecem. Dessa forma, quando crianças tomarem acidentalmente doses excessivas de qualquer remédio, ou seja, tomar remédio sem alguma supervisão, devem ser levadas ao hospital. Medicamentos devem ficar fora do alcance das crianças, né? Então, se acontecer algum imprevisto, algum problema e a criança tomou o remédio que não deveria tomar, tomou uma quantidade a mais do que deveria tomar, o que deve fazer? O adulto, o papai ou a mamãe, deve levar ele para o hospital, que lá no hospital os médicos vão saber como agir, vão dar um remédio para a criança, entendeu? Vão fazer uma lavagem no estômago para tirar todo aquele medicamento que está ali, não deveria estar. Então, vamos lá. Remédio a gente precisa tomar quando a gente está doente. Quando a gente não está doente, a gente não precisa tomar, a gente não deve tomar. E a gente só deve tomar os remédios com a supervisão de um adulto. Então vamos lá. Antes de acabar a nossa aula, vamos recapitular. Esse é o módulo, é o capítulo 3 de Ciências e nós falamos sobre como evitar os acidentes dentro da nossa casa, né? Lembramos que o quê? Não deixar os objetos espalhados pela casa, né? Colocar os produtos de limpeza em local alto para as crianças não pegarem, virar os cabos da panela quando estiver no forno para o centro do fogão para que ninguém se machuque. Lembrar também que não são só as crianças, né, que esses acidentes acontecem, não são só com as crianças, são com os idosos também. Outra coisa que nós aprendemos na aula de hoje, ter cuidado com os aparelhos que estão ligados dentro da nossa casa, né? Não deixar fio exposto, não mexer na tomada, não mexer nas lâmpadas e quando acontecer algum problema dentro da nossa casa, chamar algum adulto, algum responsável, porque ele vai saber resolver aquele problema. E a última coisa que nós falamos dentro da nossa aula de hoje foi sobre os medicamentos. Os medicamentos, por mais que eles tenham um sabor docinho, uma cor, um cheirinho gostoso, a gente não pode ficar tomando, né? A gente só pode tomar com a receita do médico, com a supervisão de um adulto, né? É sempre o adulto que vai dar o remédio à criança. A criança não pode se medicar sozinha, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo e um abraço. Até mais!